Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje, aqui no Brasil, a festa de São Pedro e São Paulo. Foi transferido para o domingo mais próximo do dia 29 de junho. E também, na festa dos mártires Pedro e Paulo, aqui em Goiás, celebramos hoje o encerramento da festa do Divino Pai Eterno. Os textos que acabamos de ouvir ajudam a gente a entender que há uma conexão profunda entre Deus, quem é Deus, e quem somos nós e quem é a Igreja. São três dimensões grandiosas: quem é Deus, quem somos nós, quem é a Igreja. E a partir desta revelação, abre para a gente um horizonte infinito. O que é o projeto de Deus para nós, o que chamamos de o reino dos céus. Esta sequência de compreensão, ela não é fácil. Nós vivemos tempos difíceis de uma compreensão mais ampla, uma compreensão mais fundamentada. E quando a gente não compreende bem as coisas à altura do que Deus revela, as consequências são dramáticas, como dramática tem sido a realidade sobre a qual nós nos instalamos hoje. Por isso é importante recordar a figura dos apóstolos, que a gente chama de testemunhas, que em grego testemunha é o mesmo que martiria, mártires. A compreensão de hoje do que é a testemunha foi deslocada da expressão original mártir. Ser testemunho hoje, dar um testemunho na igreja, é chegar na igreja, o padre deixar pegar o microfone e contar como é que recebeu uma graça, um milagre extraordinário na vida. E esse milagre geralmente recebe uma forma de narração de como é que eu enfrentei o problema, a tribulação, o sofrimento, e como é que eu me empenhei e alcancei da parte de Deus o generoso ato de libertação da dificuldade. Para os primeiros cristãos, dar testemunho era muito mais do que pegar um microfone, que não existia, mas subir no púlpito e contar milagres. Os primeiros davam testemunho pelo martírio. Diz a tradição que São Pedro recebeu a sentença de morte e foi morto, pregado na cruz, e que na hora da sua execução, ser pregado na cruz, ele pediu que ao menos fosse lhe dado o direito de não morrer como Jesus. Ele não era digno de ser morto, pregado na cruz como Jesus, e eles optaram por pregar Pedro de cabeça para baixo. Paulo, também sentenciado de morte, condenado a ser decapitado na colina dos Campos dos Mártires, em Roma. Paulo foi decapitado, colocado a cabeça sob uma coluna de mármore branco e sua cabeça cortada a fio de espada. Onde foi a execução de Paulo, tem uma igreja Trefontana das Três Fontes, onde, segundo o relato da decapitação de Paulo, quando sua cabeça, o terreno é levemente inclinado, assim, sua cabeça foi cortada, caiu no chão e deu 3 pulos, saltos, e em 3 lugares onde a cabeça de Paulo bateu, nasceu uma fonte. Eu sempre que prego esse evangelho na festa de hoje,
eu faço essa pergunta que acho que ela nunca vai ser uma pergunta assim fora do tempo. Se eu fosse decapitado hoje, se você fosse decapitada hoje por causa do seu seguimento de Jesus, cortar nossa cabeça, ela bater 3 vezes no chão, nasceria o quê? Brotaria o quê? Do martírio de Paulo, brota as 3 fontes que prefigura a confissão da igreja na Santíssima Trindade. É pela água do batismo, batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que a cabeça de Paulo, mesmo depois de cortada, continua professando a fé na Trindade Santa. A fé recebida na graça do batismo. Às vezes, quando a tribulação vem, a primeira coisa que a gente perde é a fé. Se cortar a cabeça, mais corre o risco de uma fossa do que de uma fonte, não é? Me perdoem a grosseria da expressão, mais corre o risco de uma fossa do que de uma fonte. Porque muitas vezes nós não somos capazes de um enfrentamento à altura do que a fé pede. Nossa fragilidade, nossa debilidade faz-nos criar uma relação com Deus a partir de uma expectativa mágica, fenomenal, de vencer as tribulações e sermos vitoriosos, dando testemunho de milagres, prodígios e sinais. Martiria é o nome dos primeiros discípulos que seguiram Jesus. Receberam a mesma sentença: renuncie a si, tome sua cruz e me siga, pois quem procurar salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, a salvará. Nós ficaríamos aqui longo tempo, mas eu quero, ao menos o Evangelho, um zeloso esforço de entender esse segmento de Jesus. Vem comigo, número 10 do seu folheto. Mateus capítulo 16, versos 13 a 19. Jesus, neste capítulo 16, que daqui a uns dias a gente volta a esse Evangelho, que nós estamos na sequência do Evangelho de Mateus, e estamos ainda no capítulo 10 e 11. A gente vai lá à frente. Jesus toma os discípulos e leva-os a uma região bem afastada, na linguagem rural, na cabeceira do córrego, nas nascentes do Rio Jordão, uma região montanhosa, belíssima. Entre as montanhas há uma planície belíssima, onde nascem as fontes, as minas que correm e formam o Rio Jordão. Sobre entre essas montanhas e esta planície das nascentes das minas do Rio Jordão, o Império Romano invadiu e construiu uma cidade em homenagem ao imperador César, que mais tarde essa cidade é reformada e um filho do rei recebe a homenagem, a cidade fica em homenagem ao imperador e ao filho do rei. Jesus leva os discípulos a esse extremo, invadido violentamente pela barbárie do Império Romano, e propõe, lá das nascentes do Jordão, um caminho que vai culminar até chegar no Mar Morto, e do Mar Morto a subida para Jerusalém, onde ele vai se tornar, ele mesmo, o rio novo de água viva que brota para nós a salvação. Então, de um fenômeno geográfico e econômico, social, que é a base de sustentação de Israel, de uma realidade sociopolítica, econômica, social, cultural e geográfica, Jesus faz um caminho de fé e de revelação dele mesmo como fonte. E que fonte é essa? A fonte da fé. Vamos lá? Tome aí no seu texto.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos. A pergunta é: bradem, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? nós estamos vendo o capítulo 9, 10 e 11 de Mateus. A sequência desses capítulos, Jesus realiza muitos milagres, prodígios, sinais e dirige aos discípulos muitos ensinos. Domingo passado nós vimos chamar os apóstolos, dar-lhes poder sobre os espíritos maus, as enfermidades e a morte e enviá-los. Lembra? Diz para anunciar o reino dos céus está próximo. Jesus realiza um monte de atividade junto com os apóstolos constituídos, lá no capítulo 10 e aqui está no capítulo 16. Já foi uma série de atividades e aí, depois dessas atividades, Jesus propõe para os discípulos uma avaliação. O que o povo está falando de mim aí? Uma espécie de sondagem de opinião pública, uma pesquisa de opinião pública. Nada pré-eleitoral, não é essa a motivação. Aqui não é pré-eleitoral, mas é pré-martirial. É muito mais do que campanha, para saber que tanto compensa investir nas eleições. Ele sabe que o destino dele é aquele. Ele pergunta, o que o povo está falando aí? Mas é curioso o que Jesus diz. Quem dizem os homens ser? E ele chama a si com um título. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um título messiânico próprio da literatura profética dos profetas, mais de uma elaboração mais sofisticada, Ezequiel e Jeremias, e do livro de Daniel, um livro apocalíptico que tem a figura do Messias que vai realizar de vez a intervenção de Deus na história, um personagem que é chamado de Filho do Homem, através do qual Deus dará termo aos processos da história e iniciará o tempo em que Deus reinará para sempre. Filho do Homem, Jesus pergunta aos discípulos sobre a opinião dos outros, mas ele aqui não tem uma crise de identidade. Ele não está com autoestima baixa. Ele não pede uma pesquisa de opinião pública porque ele não está bem com o ego ferido. Ele se dá um título elevadíssimo. Ele se chama de Filho do Homem, título messiânico. Os discípulos respondem com um relatório trágico. A sondagem de opinião é trágica. Vamos ver? Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Pronto, os discípulos dizem: Senhor, o Senhor está fazendo muita coisa bonita, está bem, a multidão está atrás do Senhor, está impactando, mas na opinião corrente, no querer da massa, o que o Senhor está fazendo ainda é pouco. A multidão não pensa, a massa não pensa que o Senhor é esse Filho do Homem. Pensa que o Senhor está na linhagem dos profetas. Profeta na Bíblia é aquele que profere uma mensagem de preparação do povo para receber o Messias. Então, os apóstolos dizem, a multidão, vendo que o Senhor está ensinando os milagres, prodígios e sinais que o Senhor realiza, para a multidão o Senhor ainda está na linhagem dos preparadores do caminho para a chegada do Messias, os profetas. Mas a multidão não entende o Senhor como esse Filho do Homem que o Senhor se refere a si mesmo com esse título. E aqui é trágico. Por quê? Porque quando o que você compreende de Deus é menos do que o que Deus revela a você, as consequências são dramáticas. Quando você pensa sobre Deus bem menos do que aquilo que Deus é,
você costuma ter uma fé e um modo de relacionar com Deus que é uma tragédia. Você pratica religião, pratica ritos e normas rituais, pratica tradição religiosa, mas tem uma compreensão e um modo de vida que não corresponde à altura do que Deus é e do que Deus revela. Pronto. Ao fazer um relatório da sondagem de opinião pública, que as massas acolhem Jesus, mas pensam que Jesus é menos do que ele é, Jesus devolve a pergunta para a roda. Vamos ver? Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, bradem? E vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta é uma pena que a gente vai ficando acostumado com a religião e com a fé, e a gente vai parando de fazê-la. Seria muito importante que essa pergunta fosse um modo de oração diário. Seria importantíssimo que nós nunca nos permitíssemos viver um dia sem fazer essa pergunta para nós. Quem é Jesus para mim? Essa pergunta ela é desconfortável, porque a experiência de Deus ela é dinâmica, ela é discipular, e discípulo caminha, progride, avança, vai acrescentando, vai corrigindo percepções erradas, limitadas, vai ampliando a visão. Na maioria das vezes a gente transforma a religião em um sistema de doutrina e de repetição de ritos e acha que a relação com Jesus tem base nisso, doutrina e repetição de ritos. Mas a gente não avança numa compreensão interior. E para você, quem eu sou? Todos os anos que eu prego esse evangelho, eu gosto de dizer uma coisa. Se eu soltasse o microfone aqui e permitisse que cada um dissesse para você quem é Jesus, o que você responderia? Corresponderia ao que Jesus é? Ou a sua resposta estaria muito mais consentindo com a opinião das multidões e das massas? Sua resposta seria uma resposta de discípulo que o Senhor chamou para si, aproximou-se dele, deu-lhes poder sobre os espíritos maus, sobre as enfermidades e sobre a morte, e disse, anuncie que o reino de Deus chegou. Sua compreensão de Jesus corresponde ao que Jesus é. Versículo 16, quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? É curioso porque o texto não, Jesus não passa o microfone para todo mundo, um só fala. Pedro, vamos ver? Simão Pedro respondeu, bradem. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mais 2 títulos. Tu és o Messias, que significa Christos em grego, ou o ungido, ou o enviado. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro responde, porque Pedro é a voz da igreja. O Papa é a voz da igreja. O Papa, quando ele diz tema da fé, ele não erra, diz o dogma católico. Porque ele não emite uma opinião pessoal. Ele diz o que a igreja tem que dizer. A igreja não pode dizer outra coisa. Nós não podemos emitir uma opinião pessoal sobre o que eu sinto sobre Deus. Eu tenho que dizer sobre Deus exatamente de acordo com aquilo que Deus é e revela. Aqui não cabe opinião minha. Pedro confessa. Pedro responde para Jesus e tira dos lábios de Jesus uma proclamação, uma felicitação.
Porque Pedro, voz da igreja, não pode dizer outra coisa senão aquilo que o próprio Deus revela. Jesus dirige-se a Pedro: não se iluda. Pedro, que deu muito trabalho para Jesus. Se você continuar a leitura desse texto, pegam o caminho, vão indo para Jerusalém. Jesus fala: olha, você acabou de professar que eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo, mas fiquem atentos, porque chegando em Jerusalém, o Filho do Homem vai ser rejeitado, perseguido e morto na cruz. 3 dias depois ressuscita, vai ficar tudo bem. Pedro pega Jesus, torce o braço de Jesus, leva Jesus de um lado, repreende Jesus e fala: Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça, porque o tipo de Messias que o Senhor é não pode ser desse tipo de Messias de hoje. Imagina que morre na cruz. Então, Pedro é o que negou Jesus 3 vezes. Então, não é porque Pedro tem fraqueza que ele não é o chefe da igreja. Sai dessa. Não fique esperando Papa Santo para você ter Papa. Não fique esperando ter bispo perfeito para você ter um bispo, um episcopo. A igreja católica não é assim. Jesus não fundou a igreja com homens e mulheres perfeitos, com anjos. Chamou-os a partir de uma realidade concreta. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus, olha só, olhe para cá. Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Jesus aponta para Jesus: tu és o Messias, e aponta para o céu: o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz assim, versículo 17: respondendo Jesus lhe disse: bradem. Feliz és tu, Simão. Olhe para cá. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. E aponta para baixo. Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Sabe o que significa isso? Que Jesus não só sabe quem você é, mas como Deus e Senhor, Ele sabe sua linhagem, sua história inteira, seus percalços antropológicos, ancestrais. Sabe a linhagem toda quem é você. Da árvore genealógica, sabe tudo de você. Você não foi chamado porque Jesus se enganou com quem é você. Ele sabe que você é pescador, contador de umas mentirinhas de pescador, filho de Jonas, um pescador também que gostava de contar uns exageros com o tamanho do peixe. Mas isso não impede de Jesus chamá-lo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Jesus hoje também pode olhar para você, te chamar pelo nome e pronunciar o sobrenome do seu pai e da sua mãe, dizer: feliz és tu, filho de... E aí Jesus vai falar que Pedro não é feliz porque é filho de Jonas. Pedro é feliz por uma outra razão. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Você pode parar aí e pensar que você é feliz porque é filho de seu papai e de sua mamãe. Jesus não está fazendo elogio para papai e mamãe aqui não. Jesus vai dizer que o trem é mais elevado. Vamos ver? Porque não foi, leiam, um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Irmão, eu vou dizer uma das coisas mais difíceis de ser compreendida e aplicada. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que você sabe sobre mim, que eu sou o Messias, o Filho do Deus vivo, não foi um ser humano, não foi o seu pai que te buzinou doutrina e norma sobre religião, que te ensinou isso. Simão, o que você sabe sobre mim é o meu Pai que está no céu que deu a você conhecer. Então, não fique com nhaca reclamando que meu pai não me ensinou religião direito, minha mãe não ensinou. Isso não é problema para Jesus. Minha mãe tinha umas fraquezas que ela não sabia ensinar religião direito. Não é esse o problema para Jesus. Sai dessa.
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que você sabe sobre mim, a fonte não é de um ser humano, mas o meu Pai que está no céu. E aqui tem a primeira pergunta mais difícil. E não caia na loucura de responder para mim. Peça ao Divino Espírito Santo para ao longo desta semana te ajudar a alcançar a profundidade da resposta a essa pergunta. A pergunta é: o que você sabe sobre Jesus? Quem é que te revelou? São os sites e blogs e os canais da internet? São os padres influencers e que bombam vendendo uma porcariada de livro e de pregações que você paga para escutar e fazendo uns cursos para ficar especialista em doutrina católica, mas você paga? O que você sabe sobre Jesus é o divino Pai eterno que te revelou isto, ou são as fontes que você seleciona porque você gosta de fonte que correspondam às expectativas ideológicas que você escolheu? O que você sabe sobre Jesus vem de uma fonte segura que o divino Pai eterno te revelou isso? Se for, você é feliz. Se não, pode estar na igreja o tanto que for, na religião o tanto que for, que vai ser sempre infeliz. Isso explica a infelicidade e a olheira de muitos cristãos. A fonte. Aqui é um problema de fonte, diziam os clássicos. Se o problema é de fonte, sua pesquisa é fraca, é precária. Um bom mestre dizia isso para a gente na sala de aula. Seu trabalho está péssimo porque seu problema é de fonte. Na fé também é isso. Seu problema espiritual é grave porque o seu problema é de fonte. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. Mas é verdade que para chegar a Jesus é o Pai que te revela Jesus. Não Jonas, mas o Pai eterno. Pode ser que revela também através de Jonas, do pai, da mãe, da madrinha, do vô, da avó, do padre, pode. Mas sempre tendo o carimbo e a chancela do divino Pai eterno. Não é opinião, não é ideologia. E aí Jesus diz, olha a sequência. A pergunta era sobre quem eu sou. Os apóstolos responderam, quem é Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. A igreja respondeu. E assim que a igreja responde, Jesus olha pessoalmente para cada um membro da igreja, fala, feliz és tu, porque sua fonte. E agora diz a você quem é você na igreja. Versículo 18. Vejam que coisa. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Brada. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olhe para cá. Jesus diz assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que você é Pedro, pedra, um tijolo na mão do pedreiro. Sob esta pedra eu construirei a minha igreja. Lembra da minha pregação no primeiro e segundo domingo da Páscoa, em que Jesus entra, os apóstolos reunidos, e ele deseja a paz e mostra as mãos e o lado? Lembra? E eu dizia que mostrar as mãos e o lado ressuscitado, as marcas que Tomé até enfiou o dedo aqui, isso aqui são os calos do filho do carpinteiro, do construtor da una santa católica, da sua igreja. Lembra de eu pregar isso? O ressuscitado mostrando as marcas, os calos com os quais no seu sofrimento e na sua entrega ele construiu a sua igreja. Ele chama o divino Pai eterno de meu Pai e chama a igreja de minha igreja que eu construí.
Qual igreja pode dizer isso de si hoje? O que você entende sobre Jesus? Duas perguntas agora. A primeira é: o que você sabe sobre Jesus é o divino Pai Eterno que te revelou isso? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que você sabe sobre a igreja é Jesus que te revelou isso? Qual é a sua opinião sobre a igreja? Você olha para a igreja e pensa o que Jesus pensa sobre a igreja? Ele olha para a igreja, 2000 anos de história, vê todos os pecados, fraquezas de padres, bispos, papas, consagrados, teólogos, místicos, leigos e leigas, pais e mães de família, esposas e esposos, cristãos de todo tipo, vê todos os erros e diz assim: mas eu fiz de você material de construção da minha igreja. Quando ele fala que ele é o construtor e que nós somos material de construção, eu gosto daquela imagem. Essas pedras que enfeitam aqui, adornam o altar, para essas pedras lisas estarem aqui nesse acabamento preto, bonito, desse granito, foi muita coisa cortada e lixada e jogada fora, não foi? Você permitiria Jesus fazer umas lixadas dessa em você para te ajustar na igreja dele assim? Você permitiria Jesus pegar a colher de pedreiro ou o martelo e as peças de arrancar e moldar a pedra e dizer: isso aqui para mim não, quero de você esse pedaço que vai encaixar bem aqui? Ou você diria: espera aí, Jesus, já que o Senhor vai me usar como material de construção, eu é que decido o que de mim vai entrar nessa construção. Você é livre nas mãos de Jesus como uma pedra, um tijolo na mão do construtor. Permite, o apóstolo Paulo, a decapitada, nós na mão do construtor, as cortadas, as arrancadas das pontas nossas que impedem que a gente ajuste e encaixe noutras pedras. Você permite? Ou você se rebela? E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Se você é uma pessoa que está sempre na igreja e fraca na fé, se o inferno está sempre te vencendo, é porque você não aceitou ser material de construção da igreja de Jesus. Nós vivemos tempos difíceis, de uma manipulação ideológica que não cessa. O advento das novas tecnologias de comunicação fez suscitar um monte de coisa bonita, mas um monte de asneira nas redes sociais, na internet. O que tem de pregadora e pregador pilantra, arrancando dinheiro de trouxa, ensinando ideologia falsa sobre Deus, sobre Jesus, sobre a igreja, e apresentando-se como salvadores da sua fé, e dizendo: põe aí, inscreva-se aí no meu canal, e eu vou o tempo inteiro dar uma pílula, e você vai me seguir, e o pregador, a pregadora te põe na mão dele, e você sai da mão de Jesus, e por isso o inferno te vence fácil. Olha as consequências. Pedro, pedra, a igreja e o inferno que não a vence. Versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Brada a igreja: eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Continua.
tudo que desligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Consequência disso. Jesus diz para você que a igreja é importante, mas ela é uma ponte para te ajudar a passar desta realidade do mundo para o reino dos céus. Tem gente que transforma a igreja, e nós pregadores facilmente transformamos a igreja no centro. As pessoas acham que bastam vir para a igreja, ter um cargo, uma função, ser padre, ser ministro disso ou daquilo e ficar na igreja. Eu frequento a igreja, ajudo a igreja, colaboro com a igreja, sou dizimista, e transforma a igreja no centro, e acha que a igreja é o ápice da caminhada. Não! A igreja, entre a realidade do mundo e o reino dos céus, a igreja entra como ponte, como pinguela, se você preferir. Apenas é importante, os evangélicos dizem, só Jesus salva. E nós católicos dizemos com esse texto, é verdade, só Jesus salva através da Santa Igreja que Ele fundou. Porque funda uma igreja toda hora, não pode dar esse estatuto da igreja ser igreja de Jesus. Nós podemos corrigir sem nenhum medo de heresia. Na verdade, nós podemos corrigir a heresia deles. Só Jesus salva, sim, através da Santa Igreja. Ela é ponte e ela tem as chaves do reino dos céus. O problema é quando você transforma a igreja no centro e para nela, e basta. A igreja é mediação, não é à toa que nós chamamos o Papa de pontífice, ou a ponte maior. Sumo pontífice quer dizer a maior ponte. Agora olha, vou usar uma expressão bem grosseira, os adolescentes e crianças tapem os ouvidos. Olha a desgraceira que nós fizemos. As ideologias entraram na nossa vida para moer conosco. O que as ideologias ensinam para você? Que você tem que aceitar a igreja, mas só se a igreja for uma ponte do material que a ideologia acha que deve ser. A ideologia de esquerda fala que a ponte tem que ser vermelha. A ideologia de direita fala que tem que ser verde e amarela. E vira uma briga. E fica um monte de cristãos brigando entre si para ver qual cor que vai ser a ponte, de qual material vai ser feita a ponte. E o centro não é a ponte, nem a cor da ponte. A ponte só é mediação para uma realidade maior. O que nos falta nessa histeria, nessa briga ideológica nefasta que divide-nos e nos torna agressores uns dos outros, o que nos falta é ter sede do reino dos céus, anseio do reino. Porque na verdade a nossa ignorância é exatamente quando rezamos o Pai Nosso. Não sabemos o que significa: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. E a vontade do reino dos céus qual é? Que não falte pão de cada dia nos dai hoje, não falte perdão, perdoai as nossas ofensas, e não falte perseverança, não nos deixei cair em tentação, livrai-nos do mal. Esse é o reino. Que a gente tenha vida digna, que a gente tenha relacionamento de reconciliados, de perdão, e que a gente tenha perseverança. Isso é o reino. Então, o reino não é uma realidade abstrata para você esperar virar defunto para atravessar para lá. O reino dos céus está próximo. As chaves do reino dos céus, o que ligar aqui vai ser ligado lá. Ligado aqui pela água do batismo, ligado lá. Ligado aqui pelo sacramento da penitência, do perdão, ligado lá. Ligado aqui pelo sacramento da Eucaristia, ligado lá. Ligado aqui pelo sacramento do matrimônio, ligado lá.
Tá claro? Tá claro? Ligados aqui, ligados lá. Dê uma salva de palmas para Jesus. Brada. 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 Preste atenção na síntese. A conversa era sobre quem é o Messias, que acabou desembocando sobre os apóstolos, que foi parar no que é a igreja e as chaves da igreja, que mostrou quem é o Pai que nos revela Jesus e cria para nós um reino e põe a gente projetado para lá, para o reino. Olha a estrutura pedagógica desse texto, a revelação que esse texto alcança. Hoje, irmã, irmão, eu te convido a renovar no seu coração a felicidade de Simão Pedro, que apesar de ser fraco, frágil, medroso da cruz e negador de Jesus por 3 vezes, na noite da prisão de Jesus, Pedro foi feliz, porque o que ele aprendeu sobre Jesus não foi um ser humano que te deu isso. Não foi o padre pregador influencer que você consome subproduto dele. Não foi a sua ideologia que ensina para você qual igreja presta. Porque esse papa, se ele tirar uma foto com um político que eu não gosto, ele não é meu papa. Se esse bispo aparecer na mídia conversando com um de ideologia que eu não gosto, ele não é meu bispo. É muito pouco essa igrejinha sua. É muito xoxa essa igrejinha sua. Que uma fotografia ou uma frase da fraqueza do padre te faz abalar e ter medo de passar para uma realidade maior. Não fique do lado de cá, fazendo exigências para a ponte, para a pinguela, ser do material e da cor que você quer. Pare de besteira, atravesse e entre na graça do reino dos céus que está perto de você. E quanto mais fraca for a realidade nossa de pregadores, quanto mais frágil for a realidade nossa da igreja, admire-se dizendo: o Senhor usa até um miserável, fraco, igual esse padre que está falando comigo agora, mas ele não se permite ficar longe de mim e me deixar fora do reino dos céus. Amém? Amém. Brada! Brada! Amém? Assim, daqui um pouco, você vai rezar como Paulo: eu me glorio também de minhas fraquezas. Eu me glorio também das fraquezas desse padre. Porque esse padre, sendo fraco, ele tem o tupete que ele tem. Imagina se esse trem fosse bom. Entendeu? Você tem que começar a louvar pela fraqueza do outro e dizer: Senhor, obrigado. Porque a fraqueza dele tira-o do centro e faz dele apenas uma ponte, e o centro é o reino. E você atravessa para uma realidade muito maior. Atravesse. Incline a sua cabeça. Renove no seu coração a alegria, a felicidade de ser como Pedro, material de construção da igreja de Jesus. Feliz. Porque o que você sabe sobre Jesus foi o Pai eterno que te revelou. O que você sabe sobre a Santa Igreja foi Jesus que te revelou. E o reino dos céus, você pode tomar parte nele, porque ele é reino dos céus para você, aberto a você, que acolhe você e te faz pleno do amor e da graça do divino Pai eterno. Reze,
renove no seu coração o vigor desta fé dos apóstolos e mártires. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar os nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma. Canta. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Fiquemos em pé. Canta, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Irmã, irmão, diante desta palavra viva que é Jesus, renovemos as promessas do nosso batismo, aceitemos tudo que Deus nos oferece como meios eficazes para a nossa salvação. Por isso, estendam as mãos aqui para a cruz de Jesus. Eu pergunto e você brada com todo vigor, fazendo a sua renúncia, dizendo firme: renuncio. Irmã, irmão, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, você renuncia ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, você renuncia a tudo que causa desunião, para que o pecado não domine sobre você, causando tantas divisões? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, você renuncia ao demônio, autor e princípio de todo o pecado, autor e princípio de todas as divisões? Renuncio. Erga a mão um pouco mais alta e brade, respondendo: creio. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, mas ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Você crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio.